Amém. Glória a Deus, igreja. Vocês estão aí? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo, talvez, se não um dos mais conhecidos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Coloque a sua mão sobre a palavra, vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós queremos nesse momento, Pai, permanecer em Tua presença, com os nossos corações preparados, com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos, Pai, atentos a ouvir a Tua palavra, Jesus. Nós queremos ser edificados, transformados, alimentados por esta palavra. Por isso, desde já, eu te peço, Espírito Santo de Deus, prepare cada coração aqui, Jesus. Esteja com cada um aqui nesse momento, Pai. Eu repreendo toda distração, todo barulho, toda notificação, todo ruído, tudo aquilo que vem para roubar esta semente, para roubar a atenção dos teus filhos de receber este alimento agora. Pai. Que nós possamos nos concentrar na tua palavra, na tua doce e santa presença que está aqui. Nós já podemos te sentir, nós já fomos tocados por ela, Pai. Continue conosco, Pai. Eu te peço, use a minha vida, Pai, como um pastor, como um mestre, como um profeta nesta casa, Senhor, para compartilhar desta palavra, que ela venha de encontro às necessidades de cada um aqui, Pai, na sua multiforme graça que é a tua palavra aqui, Senhor, que ela venha atender aquilo que cada um aqui precisa segundo a tua vontade. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, que o Senhor me use como um canal de manifestação do teu reino, assim como essa palavra falou ao meu coração e continua falando, Pai, que ela possa transbordar ao coração dos teus filhos, das tuas ovelhas aqui neste momento, em nome de Jesus, Pai. Fale conosco nesta manhã, é assim que eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Igreja, o título dessa pregação é Toda marca carrega uma história. Eu quero fazer uma pergunta aqui, eu não vou entrar em polêmicas, amém? Mas eu quero perguntar algo aqui para vocês. Quem aqui tem tatuagem? A tatuagem, ela é uma marca na pele, certo? No corpo da pessoa. Ela é um desenho, ou ela é uma escrita, um símbolo, uma imagem, que para a pessoa que fez, tem um significado. Traz uma lembrança, uma memória. É uma marca externa no corpo que carrega uma história. As pessoas olham para quem tem a tatuagem e elas imaginam, o que será que significa isso? O que será que fez? O que pode ser? O que representa? Podem perguntar a respeito. É uma marca visível no corpo. Amém? Eu me lembro que quando eu e minha esposa nós começamos a fazer crossfit, tinha um professor lá, um treinador, que ele tinha uma tatuagem no braço aqui. Destacava assim. E eu queria saber o que significava, porque eram vários símbolos assim. Eu falei, o que será que é essa tatuagem aqui? O que será que significa, né? Porque assim, tinha uns símbolos lá meio estranhos, eu falei, o que será que esse cara faz depois aqui do CrossFit, né?
E eu não tinha muita intimidade com ele. Então eu não podia perguntar qual que era a história daquela marca. Mas aí num dia a gente estava ali conversando, né, meio descontraído, aí eu acabei perguntando, eu falei assim, o que significa isso aí, essa imagem, né? E ele me explicou toda a história, o que significa, o porquê fez. Ele me explicou o significado daqueles símbolos, ele me contou o porquê de fato ele resolveu fazer aquela tatuagem, ele resolveu marcar o corpo dele com aquilo. Toda marca carrega uma história. Olhe para o irmão que está do seu lado e repita: toda marca carrega uma história. Quem aqui, quando era criança, já caiu, já ralou o joelho, os cotovelos, já fez aquela ferida, correndo, pulando muro, janela, andando de bicicleta, de skate, patins, ou com seus filhos agora, aquela ferida que fica aberta ali, você sente dor, incômodo. Às vezes era difícil até de entrar no banho, você entrava até tirava assim, não vou molhar aqui o calcanhar que tá ralado, tá doendo. Começa aquela casquinha que às vezes coça, às vezes você quer arrancar e forma mais ferida ainda, porque não estava na hora de cair ainda. Às vezes para se vestir enrosca ou gruda. Todo mundo, né, já passou por uma situação assim. Pelo menos os raízes, né? E eu me lembro, igreja, que uma vez eu era criança e eu estava apostando corrida de skate, imagina. E aí, no meio dessa corrida, eu caí e ralei todo o meu ombro. Ficou carne viva, assim, fiquei todo ralado. E aí, eu fui para casa, né? Minha mãe já olhou, viu aquele estrago, falou: meu, senta aqui. Já pegou remédio, começou a limpar, jogar as coisas, começou a arder. Enfim, ela limpou ali, fez o que precisava fazer, mas a ferida era grande. E por que eu me lembro dessa história? Porque eu fiquei com essa marca durante uns bons anos da minha vida. Toda vez que eu ia tomar banho lá, eu olhava, eu lembrava daquela história, eu lembrava do acontecimento. Mas enfim, minha mãe limpou, fez o que precisava fazer, mas ainda ela estava ali, né? Os remédios ali e tal. Estava úmido. E aí eu lembro que eu sentei no chão, assim, num colchãozinho. Minha mãe falou assim: fica aí sem camiseta, espera um pouco, para secar, até a gente, né, colocar tampar aqui, alguma coisa. E tá bom, fiquei lá sentado, beleza. E o meu irmão nessa época, ele era pequeno, devia ter, sei lá, a idade de uns pequenininhos que estão lá em cima. Mas ele era pequeno. E ele estava naquela idade de morder, sabe? E aí eu lembro que ele chegou perto de mim, todo amoroso, deu aquele abraço e puf, no meu ombro, bem com a ferida. E doeu, hein? Doeu. Não, eu nem lembro o que eu fiz com ele, mas eu lembro que doeu. Eu lembro da dor. E aí eu lembro desse momento, igreja, como se fosse hoje. Mas hoje é só uma memória, é só uma lembrança, amém? Depois que a ferida cicatrizou, eu não tenho mais dor, não tenho mais incômodo. Eu tomo banho normal, eu me visto normal, eu faço as coisas normalmente, eu não tenho mais dor, porque cicatrizou. Ficou a marca durante uns bons anos. Agora eu até procurei no banho esse dia, não tenho mais. Acho que tanto sol que eu já tomei, descasquei, já deve ter. Mas ficou durante uns bons anos a marca. Ficou a lembrança, ficou a história. E às vezes, você que está aí sentado, ouvindo essa palavra, ou nos assistindo pela internet, às vezes você carrega marcas na sua vida. Marcas de cirurgia, marcas de um acidente,
marcas de um trauma, de uma situação que você viveu no passado. Às vezes são marcas da consequência de um pecado. Toda marca carrega uma história. Algumas marcas são visíveis no corpo, como é o caso da cicatriz, como é o caso da tatuagem. Outras marcas ficam escondidas na nossa alma. E Jesus, nesse versículo que nós lemos, nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho amado Jesus, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou e enviou o seu próprio Filho amado Jesus para morrer por amor às nossas vidas. Jesus, por amor às nossas vidas, ele também foi marcado. Ele foi ferido no próprio corpo. Ele foi açoitado. Eram feridas de chicotadas, de açoites. Eram feridas dos tapas, dos murros. Eram feridas dos espinhos, da coroa de espinhos na cabeça. Eram feridas principalmente dos pregos nas mãos, nos pés. Ele também foi marcado. Mas como nós lemos, ele tinha um propósito. E ele foi obediente até o fim. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, por amor às nossas vidas, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar, para nos reconciliar com Deus. Amém? Jesus, ele foi marcado no corpo para que as nossas marcas não nos definissem mais. E hoje é uma manhã de cura, amém? Você crê que é uma manhã de cura? Aleluia. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Gálatas capítulo 6, versículo 11, diz assim: Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Aqui era o apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Gálatas. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Prestem atenção no versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Igreja, o apóstolo Paulo, ele foi o fundador ali de algumas igrejas desta região da Galícia, que hoje está localizada ali na Turquia. E ele escreveu essa carta para combater falsos ensinamentos, que após a sua saída daquela região, ele foi lá, ele fundou a igreja, ele preparou as pessoas e ele foi para outro lugar. E aí após essa sua saída, esses ensinamentos começaram a aparecer, esses falsos ensinamentos começaram a aparecer. Algumas pessoas estavam ensinando que mesmo sendo seguidores de Jesus, ainda era necessário adotar alguns costumes judaicos, como a circuncisão. A circuncisão é uma marca que os judeus tinham.
que o povo de Israel tinha. Ela foi estabelecida por Deus, essa marca foi estabelecida por Deus como um sinal de aliança feita entre ele e Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 17. Depois vocês podem ver na sua casa. Então, quando uma criança nascia, no seu 8º dia, uma criança, um bebê do sexo masculino, eles eram marcados, eles eram circuncidados, eles pegavam ali o órgão masculino e eles cortavam uma pele, e aquilo era uma marca física, que representava ali, que simbolizava o pertencimento a essa aliança que Deus fez com o povo de Israel, através de Abraão. Era uma marca externa, que simbolizava esta aliança, uma marca física e permanente. Essa era a diferença. Era uma das diferenças entre o povo escolhido por Deus, o povo de Israel daquela época, e as outras nações. Ser circuncidado era um sinal de obediência, era um sinal de separação, era um sinal de pureza, era um sinal de pertencimento àquele povo escolhido por Deus. E por isso, que anos mais tarde, depois que Jesus ressuscitou, na época em que o apóstolo Paulo estava ali escrevendo estas cartas, o povo, algumas pessoas estavam ainda defendendo essa prática, que essa prática continuasse. Eu já aceitei Jesus, igreja, eu já aceitei Jesus. Tá bom, mas você tem que continuar nessa prática, você tem que continuar nessa tradição. Eles queriam que essa prática continuasse, eles queriam que essa tradição continuasse. E o que o apóstolo Paulo estava defendendo e combatendo nessa passagem que nós lemos, nessa carta que nós lemos, é exatamente isso. É essa prática, esse costume, essa tradição que após a vinda de Jesus, após a crucificação de Jesus, já não era mais necessária nesse sentido. Pode ter um sentido médico, de saúde, mas não nesse sentido da aliança, uma marca externa. Algumas pessoas queriam uma mudança, queriam constatar uma mudança externa, queriam uma marca externa, e que o apóstolo Paulo pregava era uma transformação interna. Toda marca, igreja, repita comigo, toda marca carrega uma história. E nessa passagem, na carta do apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 marcas. Ele fala sobre as marcas externas no corpo, ele fala sobre as marcas internas no coração, na alma, e ele fala das marcas de Jesus. Ele ressalta pessoas que têm marcas externas, têm a aparência, mas não vivem uma vida transformada pela palavra. De nada vale você ser circuncidado, se o teu coração continua cheio de vaidade, de orgulho, de soberba, de mentira, de manipulação, de imoralidade sexual. Se você mantém os mesmos maus comportamentos e atitudes e hábitos de antes, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, de nada vale você fazer essa marca externa se você não vive a palavra, se você não deixa Jesus entrar, se você não permite com que Ele trabalhe, com que Ele tire essa raiz maligna do teu coração, se você não vive aquilo que Ele te pede, se você não é obediente à palavra do Senhor. Não importa a marca externa, mas a marca interna. O que importa é a circuncisão do nosso coração, amém? Essa circuncisão do coração, essa marca interna, significa permitir com que Jesus entre no nosso coração, nas nossas vidas, e a partir desse momento, nós passamos a viver segundo os ensinamentos dEle, a vontade dEle, buscando ser uma pessoa transformada por Ele, todos os dias das nossas vidas, amém?
Jesus, quando ele veio ao mundo, quando ele morreu e ele ressuscitou, ele mudou o propósito da circuncisão. Antes era uma marca externa na carne, agora ela é interna no coração. Antes era uma tradição, um ritual. Eu vou lá, eu faço aquela tradição, eu faço aquele ritual, eu circunciso meu filho, a criança, eu tenho aquela marca, mas não é mais uma tradição, um ritual. Agora é pela fé no Filho de Deus, amém? É pela fé no Filho de Deus que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós somos curados. É pela fé, nós precisamos crer que Jesus morreu naquela cruz por amor às nossas vidas, que Ele é o nosso Salvador. De um sinal externo para uma transformação interna. E quando eu falo interno, igreja, é o nosso coração, são as nossas emoções, é a nossa alma. Jesus, ele tem o poder de curar tanto o externo quanto o interno. As feridas físicas, nós vemos diversas passagens na Bíblia, de Jesus curando o paralítico, de Jesus curando o cego, de Jesus curando o surdo, de Jesus ressuscitando, de Jesus curando enfermidades, coisas físicas, e ele continua fazendo isso, e glória a Deus por isso. E se você está enfermo e tem alguma doença física aí, seja curado agora em nome de Jesus. Mas o que Deus colocou no meu coração aqui hoje, o que Ele quer derramar aqui hoje é uma cura na alma, amém? Jesus, Ele também tem poder para curar as feridas da alma. Lá em João capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver a história da mulher samaritana. Versículo 4 diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, então ele sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Que horas, igreja? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Que horas que era? E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E aí você pode continuar indo na sua casa, vai discorrer todo um texto, um acontecimento, uma situação. A mulher, ela estava indo buscar água ao meio-dia, e esse momento era onde o calor era mais extremo. Ela precisava se esforçar mais para encher ali os cântaros dela de água, para levar a água de volta para casa. E geralmente, igreja, as mulheres buscavam água ou pela manhã, ou mais no finalzinho da tarde, onde o sol era mais tranquilo, não era o sol do meio-dia. Então, nesse acontecimento, nós podemos identificar que essa mulher, ela estava indo ao meio-dia, porque ela sabia que nesse horário não havia ninguém ali no poço. Ela estava evitando contato com outras pessoas. Isso indica solidão, isso indica vergonha de algo, isso indica exclusão. E mais para frente na passagem, nós vemos que Jesus revela àquela mulher que ela já havia tido diferentes maridos. E isso para aquela época era algo vergonhoso. Então, possivelmente ela havia ali feridas de abandono, de rejeição, de instabilidade emocional, de busca por aceitação. Vejam que são todas feridas na alma. A mulher, ela estava bem, ela conseguia ir até meio-dia buscar água no poço e voltar, fisicamente ela estava bem, mas ela estava ferida na alma,
nas emoções. E aí, continuando a conversa, quando Jesus revela ali a vida dela, ela prontamente muda de assunto. Ao ser confrontada com a verdade sobre os maridos, ela prontamente muda de assunto. E isso demonstra o que é uma ferida aberta. Isso demonstra ainda uma dor, uma ferida não cicatrizada, não resolvida, algo que ela não queria falar, algo que ela não queria enfrentar. Possivelmente essa mulher era rejeitada pela sociedade, ela carregava marcas de rejeição, de abandono, de exclusão. Mas no final da passagem nós vemos que ela foi curada, amém? Nós vemos que as feridas dela foram curadas por Jesus. Lá em João capítulo 4, versículo 28 diz: então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Depois vocês continuem lendo aí. Peter, mas cadê a cura? Jesus não falou, seja curada. Vai, não peques mais. Está perdoado os teus pecados. Jesus não fez nenhum Hadouken ali para ela ser curada, alguma coisa. Não deu nem... A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Deixar o cântaro é sinal de mudança de prioridade. Aquilo que ela foi fazer, que era buscar água, ela deixou para trás. A prioridade dela mudou. O que era prioridade, que era pegar água, deixou de ser. Ela deixou aquilo que ela carregava. Ela deixou aquele peso para trás. Aquilo que era pesado. A ferida de rejeição, de abandono, de vergonha foi cicatrizada e transformada por Jesus. Jesus, igreja, tocou na ferida dela, evidenciou, trouxe para a luz a ferida que ela tinha, não para acusar, não para julgar, não para envergonhar ainda mais, mas para curar, amém? Para trazer cura, restauração, para libertar. Ela largou o cântaro e retornou correndo para a cidade, para a sociedade que antes ela evitava. Mas agora ela estava curada. E ela voltou para compartilhar. E ela foi uma das evangelistas que depois nós podemos ver na Bíblia. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, conheceram Jesus através da vida dela. Por quê? Porque ela foi curada. A marca permaneceu, mas a dor não. Ela chegou ao poço marcada pela vergonha, mas ela saiu daquele lugar marcada pelo amor de Jesus, amém? Talvez existam pessoas aqui hoje que carreguem marcas, não apenas externas, não machucados. Eu machuquei meu dedo essa semana, sabe aquela pelinha do lado, cara, agora eu vou lavar a mão, qualquer coisa que eu faça, eu como mexerica, já começa a arder, já começa a incomodar, mas é uma ferida externa, daqui a pouco passa. Talvez existam pessoas aqui hoje que carregam marcas, não só cicatrizes no corpo, na carne, mas feridas na alma, que ainda estão abertas. Traumas do passado, situações que aconteceram, que te feriram, machucaram. Talvez essas marcas aí aconteceram até mesmo por conta de um pecado, da consequência de um pecado, de uma atitude impulsiva, impetuosa. Marcas que estão te definindo quem você é hoje, definindo a sua identidade hoje por conta disso, por conta desta ferida, desta dor. E aí todas as vezes que você lembra, que você mexe, ainda dói, sangra, traz desconforto, traz tristeza, desânimo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu na cruz por amor à sua vida, amém? Ele morreu na cruz para te libertar de toda a dor, de todo o sofrimento. Ele morreu na cruz para que essas feridas sejam cicatrizadas.
Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós os consideramos castigados por Deus, e por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados, pelas suas pisaduras nós fomos curados, pelas marcas no corpo de Jesus, pelas feridas causadas no corpo de Jesus, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, ele foi marcado, mas essas marcas, essa cruz vazia, esse amor nos curou, e nos libertou, e nos reconciliou com Deus Pai. Através desse amor, eu creio que Deus quer derramar cura aqui hoje. Não é uma cura física, é uma cura na alma, é uma cura de traumas, de feridas do passado, que estão te prendendo ainda mais, que ainda doem, feridas e traumas causadas muitas vezes por pecados, por inconsequências cometidas no passado. Mas deixa eu te dizer, Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele te perdoa daquilo que você fez, e Ele te ama, Ele estende sobre a sua vida graça, misericórdia e amor. Sejam cheios desse amor que cura, sejam cheios desse amor que libertam, sejam cheios desse amor de Jesus. Permita com que o amor de Jesus cure a sua alma, cicatrize essa ferida e te liberte para viver um novo capítulo da sua vida, amém? Aleluia! Toda marca tem uma história, toda marca carrega uma história. Permita com que Jesus mude a história dessa marca aí na sua vida. João 20, do 24 ao 27. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, Ele ressuscitou. Mas Tomé lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, aonde o soldado furou, eu não crerei, eu não vou crer, eu não vou acreditar. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio, se colocou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado, e pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Oh, aleluia, Jesus. As mãos de Jesus, elas foram perfuradas na cruz. Vocês já pararam para refletir sobre isso, igreja? A dor, a agonia, os pregos entrando, as mãos de Jesus perfuradas naquela cruz. E Tomé, um dos seus discípulos que caminhou com ele durante anos, não estava acreditando que Jesus havia de fato ressuscitado. E aí ele disse: se eu não ver, eu não vou crer. Se eu não ver as marcas, eu não vou acreditar. E aí Jesus aparece. E aí Jesus mostra as marcas na mão,
as cicatrizes. Mesmo depois da ressurreição, Jesus ainda carregava as marcas da cruz. Aquelas feridas não estavam mais doendo, não estavam mais sangrando, não estavam mais incomodando. Aquelas feridas já estavam cicatrizadas, era só marca. A marca, ela continuou lá. A marca continuou lá, mas a dor foi curada, amém? A marca, ela se transforma em um testemunho de cura e de libertação. A marca, ela se transforma em um testemunho do amor de Deus na sua vida. As marcas permanecem não como sinais de sofrimento, porque elas não doem mais, mas como prova do amor redentor, como prova do amor de Deus, do amor de Jesus com a sua vida. Toda marca carrega uma história, igreja. A história antes era de dor, de sofrimento. Mas agora a mesma marca, cicatrizada pelo amor de Jesus, ela carrega um testemunho de cura e de libertação. Antes, eu creio pela fé, já que você foi curado. Eu creio que Deus está derramando aqui cura, feridas na alma. Antes essa ferida doía, estava sangrando, fedendo, incomodava. Toda vez que alguém tocava nesse assunto, você era que nem a mulher samaritana, mudava de assunto, não queria falar, porque aquilo incomodava, a ferida estava aberta. Mas agora, você vai poder testemunhar e falar, não, eu tinha um problema nessa área, eu tinha um problema com isso, eu tinha um problema com vaidade, com orgulho, com mentira, com soberba, eu tinha um problema com rejeição, eu tinha um problema com exclusão, eu tinha um problema, mas Deus me curou, eu fui curado, eu fui liberto disso. Não é isso mais que me define, não é isso que define mais o meu comportamento, as minhas atitudes, mas é Cristo Jesus. Ele me curou, o amor dele me curou. Então permita com que Jesus mude a história dessa marca na sua vida. Vitor, o que eu preciso fazer para receber essa cura? O que você precisa fazer é reconhecer Jesus. É reconhecer com que Jesus morreu naquela cruz por amor à sua vida. É buscar viver uma vida segundo a palavra de Deus, não como aqueles homens estavam fazendo. Não sejam como aqueles homens que estavam mais preocupados com as marcas internas, com as marcas externas, com as tradições, com os costumes, do que de fato viver uma vida transformada segundo a palavra. Nós vimos o testemunho do nosso irmão aqui hoje, que ele decidiu juntamente com a família dele, não, esse ano nós vamos seguir a palavra do Senhor, e nós vemos um ano depois, dando um testemunho maravilhoso aqui. É isso que Jesus faz, Ele nos cura, Ele nos liberta. Deus nunca quis apenas marcar o corpo do homem com a circuncisão, Ele sempre quis alcançar o coração. A cruz não marca na carne. A cruz de Jesus não vai nos marcar na carne, nós não precisamos ser crucificados. Ele já foi, o sacrifício já foi feito. A marca que a cruz causa nas nossas vidas, ela é interna. É por dentro, é uma transformação interna. Não deixem com que essas feridas na alma te paralisem. Não deixem com que essas feridas na alma definem quem você é. Saiba que em Cristo Jesus, você é um filho amado. Nós somos mais que vencedores. E Ele te perdoa de todo pecado, de tudo aquilo que você Você pode ter cometido algo hoje de manhã, antes de entrar por essas portas, ou mesmo aqui dentro. Mas Ele te perdoa. Ele te ama.
E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, e hoje Ele quer te curar. Hoje Ele quer curar essas feridas na alma. Ele quer tirar toda a raiz de rejeição. Ele quer tirar toda a raiz de abandono. Ele quer sarar toda a ferida ainda não cicatrizada, toda a dor. O amor de Jesus pode curar essa ferida, esse trauma. Ele pode te libertar para uma vida sem dor, sem sofrimento. Por isso, igreja, deixe com que o Espírito Santo opere uma cirurgia, uma circuncisão no teu coração, na sua alma, cicatrizando as feridas que ainda estão abertas, cicatrizando aquilo que ainda dói. Curando todo o trauma. Às vezes foi alguma situação na infância, às vezes foi algum trauma na infância com seus pais, com familiares, com amigos. Às vezes foi uma situação na escola, na faculdade. Mas Ele quer te curar hoje. Ele quer escrever uma nova página na sua vida. Ele quer que você vá para um novo capítulo da sua vida. Deixe com que o Espírito Santo entre aí no teu coração e opere este milagre, opere esta cura, com que Ele cicatrize esta ferida, para que todas as vezes que você olhar, a marca vai estar lá, mas não vai doer mais, e você vai poder testemunhar da tua cura, da tua libertação, de como a tua vida era antes e depois de Jesus Cristo. Deixa o amor dele entrar na sua vida, entrar na sua casa. Deixa o amor dele te curar. Aleluia, 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 aleluia. Deus, Ele não vai remover essa marca da sua vida. Isso já aconteceu. Mas Deus vai ressignificar. Deus vai trazer um novo significado para essa marca. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos.